aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Resgate 2. O filme estreou oficialmente nessa sexta-feira, dia 16, na Netflix, e retorna aí, né, com Chris Hemsworth e grande elenco, mas também com o mesmo diretor do primeiro filme e também produção executiva dos irmãos Russo. E aí, gente, será que eles souberam fazer uma segunda dose bem feita aí? Vamos falar também sobre possibilidades de um terceiro filme. Ou seja, esse vídeo vão ter spoilers porque eu quero falar de coisas pontuais aí. Apesar que assim, né, é um filme com uma história relativamente simples, mas de qualquer forma eu prefiro avisar pra não estragar a experiência aí de vocês. Então, quando assistir, retorna aqui no vídeo e vamos falar sobre esse filme. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Depois de se recuperar do coma, a gente acompanha a Tyler de novo em uma nova missão, mas agora de certa forma envolve seus familiares, porque ele tem que salvar sua cunhada, que corre perigo por estar associada a um grupo de Nagazes, que é um grupo extremista religioso da Armênia. Bom, gente, como eu falei no início do vídeo, né, a gente tem aqui reprodução do que a gente viu no primeiro filme. O mesmo diretor, a mesma produção executiva, a mesma equipe, e também o retorno do Chris Hemsworth como seu personagem, o Tyler. Lá no primeiro filme, né, ele dá pra ver que ele foi pensado como um filme só que ele fez um tremendo sucesso, e é lógico que aí eles quiseram trazer um segundo filme, apesar deles já terem trabalhado algumas coisinhas, já vou chegar lá, né, naquela cena pós-créditos, mas também agora com essa finalização a possibilidade de um terceiro filme. Ainda não tem nada oficialmente confirmado pela Netflix, pelo menos até o momento que esse vídeo ele tá sendo gravado, mas o fato é que é um pouco óbvio, porque a gente vê aí nas entrevistas os irmãos Russo falando, a gente não tem sinal verde, mas tem vontade sim de um terceiro, o próprio Chris Hemsworth falando que retornaria pro personagem, e chegando na finalização do filme, a suposta chamada para uma nova missão, e por isso eles saem ali da prisão. Mas o fato é que esse filme, ele acaba não essencialmente se conectando com o anterior. Se conecta no sentido em que a gente vê como que ele sobreviveu ali, né, do tiro, da ponte. Eles ficaram muito mais preocupados em te explicar essa questão, o que é ótimo, mas não tem conexão essencialmente com aquela cena pós-créditos, que a gente viu o menino ali na piscina e olhando alguém de longe como se fosse ele visitar o menino. Então a gente não tem conexão exata, porque o filme ele constrói que ele ficou em coma aí durante 9 meses e ele não teve essencialmente muito tempo para ir atrás. E aí a gente dá sequência para a história desse segundo filme. Uma das coisas que eu preciso falar, até para explicar estruturalmente algumas coisas que eu senti assistindo ao filme, é que a gente tem uma fórmula feita e a reprodução dessa fórmula, seja aí numa cena de plano sequência incrível, a gente também tem um aumento de produção, mas também a forma de como certa personalidade do personagem vai acabar se conectando com a história. Mas eu preciso dizer que pra mim a história do primeiro filme ela tem um peso maior, e é interessante porque o menino no primeiro filme ele não tinha esse laço familiar, e aqui já tem um laço familiar, mas ainda assim eu sinto que a construção desse laço no primeiro ele foi melhor, porque tinha toda aquela questão do abandono do filho, né, que apesar deles retomarem aqui, ainda assim o peso, né, vinha muito no primeiro, mas eu gosto que aqui eles trouxeram também uma explicação pro sentimento do personagem, ou seja, trazendo mais camadas para esse personagem. Aqui a gente tem um entendimento claro, né, que ele é uma pessoa que gosta de consertar as coisas, e muito do que ele passou ali com o filho é porque ele não podia consertar aquela situação, e ele é um cara que salva pessoas, né? A própria ex-esposa externaliza isso, né? O seu trabalho é salvar pessoas, e salvou a irmã dela, né? Então a gente vê que ele não conseguia salvar o seu filho. Então eles acabam construindo indiretamente o senso de impotência que ele teve ali, que era algo que eles construíram indiretamente com a história do primeiro filme. O que ele não teve ali com o filho, ele teve com aquela criança que ele estava fazendo ali o resgate, né? E além disso, né, a gente tem aqui a construção desse novo vilão, que é um Nagazi. Eles demonstram como que é esse grupo religioso, e aí eles fazem essa conexão com a família, ou seja, é uma briga de tios aí, né? Uma grande briga de família, esse Resgate 2. Na realidade, a gente vê que o drama, de uma forma geral, do filme acaba acarretando bastante em família, né? Até mesmo ali, a Nick, né, com relação ao seu irmão, o drama dela, né, como é envolto. E eu preciso dizer, gente, quando
eu tava vendo o filme e que era muito focado tanto no Tyler quanto na Nick e no Yaz, eu falei, bom, em alguns momentos eu fiquei tensa, eu falei assim, se a Nick morrer nesse filme eu vou ficar muito brava. Mas aí eu falei, pô, eles têm o Yaz, que é um personagem pra morrer antes. E dito e feito, né? Mas ainda assim, eu senti que a Nick, ela teve mais presença nesse filme e eu gostei disso. Apesar de ter um grande foco ali no Tyler, na recuperação dele e também toda a questão do resgate, ainda assim eles acabaram dando mais destaque pra ela, tanto que faz jus ali ao final, né, quando ele fala que ele aceitaria outro trabalho se ele tivesse a equipe dele, e aí a própria Nick também sai ali da prisão junto com ele, o que viria talvez para essa possibilidade de terceiro filme aí. E tem outra questão também, eu acho que eles têm dois personagens muito presentes, né, e muito se dá ao trabalho que os atores fazem aqui no filme. A Nick, ela ganha mais destaque porque ela já tinha sido um destaque muito positivo ali do primeiro, e aqui eles acabam construindo um pouco mais da sua história. Então eu acho que em momentos que a gente não essencialmente tem o Chris Hemsworth ali, o Tyler, né, em ação, a gente tem momentos muito incríveis da Nick. Pô, aquela cena ali no teto do prédio é absurda, sabe? Eu realmente fiquei muito impressionada como se elevou a produção aqui do filme. A gente tem muito mais explosão, a gente tem cenas de impacto maiores, né, de não só carros explodindo, mas também helicópteros. Eu acho que muito se deu a finalização ali do segundo filme, que também tinha cena de helicópteros, mas aqui a gente vê que tem um aumento disso. Gente, eu realmente espero que aquele jatinho fosse de papelão, que ele foi destruído como se fosse um papelão, mas nossa, eu chorei assim internamente por alguns segundos, dá pra mim. Mas por outro lado, esse filme ele também coloca um ponto final com essa relação do Tyler com a Mia, do que tinha acontecido ali com a família. Então, a gente tendo um terceiro filme, ou seria a Mia em perigo, mas eu acho que seria uma história um pouco mais fora desse contexto do passado do Tyler, da história do Tyler, talvez um contexto totalmente novo. Mas apesar da gente falar, né, como que vilão é construído, como o personagem é construído, uma das coisas que realmente Resgate chama atenção é na sua produção, porque olha, o primeiro filme ele já tinha chamado muita atenção no plano sequência. Aqui a gente tem também um outro plano sequência que é até maior, eu cheguei a cronometrar, tem um pouco mais de 20 minutos esse plano sequência e é absurdo, porque assim, eles elevaram, né, em algumas questões, porque a gente não vê só uma corrida ali entre cenários ou até mesmo nas coreografias. Inclusive, gente, se tem uma coisa que esse filme é bem coreografado, e uma das coisas que eu fiquei observando também assistindo é como eles acabam trazendo um tom realístico também em algumas situações, como por exemplo, o próprio Tyler, quando ele cai, ele tá ali no chão e ainda assim ele tá batendo ali no chão, tem um momento ali que ele pega fogo também, então assim, eles fazem um absurdo com a cena, é realmente muito bem coreografado. Eu acho que muito se dá também a toda a atuação do Chris Hemsworth, ele é muito bom na ação, ele realmente tem a presença ali nas cenas, né? Mas também a gente vê que a gente não tem só cena de carro como tinha sido feito no outro. A gente tem cena de helicóptero explodindo no meio desse plano sequência. E não só, né? Carro capotando também. É absurdo como eles elevaram. Eu sinto que ainda assim, no primeiro filme a gente tinha alguns momentos de mais impacto. Principalmente quando era, por exemplo, ele passando ali nas casas e como que eram feitas algumas lutas. Mas eu acho que aqui não falha e aqui se eleva ainda assim, né? O que foi feito ali no primeiro filme. Inclusive, né, eu achei interessantíssimo. Eu acho que esse filme, ele destruiu, tipo, 3 helicópteros e um avião. Os caras, eles ficaram assim, não vamos destruir carro, não. Todo mundo destrói carro aí nos filmes. Vamos mesmo destruir helicóptero. Eu fiquei chocada com a quantidade de helicóptero caindo, a quantidade de explosão. Eu acho que eles realmente, nessa questão, o segundo filme, ele realmente se potencializa. E eu preciso dizer também, né, que é engraçado porque, nossa, gente, tem algumas cenas aí que é sempre ele batendo com algo de academia. Então, seja um pezinho ou a academia sendo destruída, eu só conseguia pensar, olha aí os perigos da academia. Tô brincando. Mas é muito interessante como eles construíram algumas cenas. Você vê até nos cenários, né? Tipo, aquele próprio apartamento. Ele é um cenário mais caro, né? Tudo tá sendo destruído. Gostei muito, inclusive, também das cenas dos carros que são blindados, né? Como eles fizeram o efeito de tiro ali no carro. As cenas de perseguição. Foi como eu falei, ele é um filme que ele tem uma história relativamente simples, que trabalha aos poucos seus personagens,
personagens, né, mas que tem uma produção extremamente absurda. Eu até me questiono por que esse filme ele não tá nos cinemas. Eu acho que, principalmente essa cena do plano sequência, ver numa tela grande deve ser absurdo, além do barulho, né, de como o filme ele é trabalhado acusticamente, principalmente nessas cenas de explosão, deve ser uma coisa maravilhosa de assistir. Mas assim, ele é bem aquele filme de ação para quem gosta muito do gênero, mas ainda assim eu sinto que o primeiro filme, quanto à história, ele tem um impacto maior. Mesmo aqui a gente falando de algo mais pessoal do personagem, ainda assim a gente vê que ele é meio que uma reformulação do que deu certo no primeiro, mas que a construção da história do primeiro foi melhor. Eu acho que muito disso também se dá, né, de como algumas coisas aconteceram. Por exemplo, muitas das problemáticas do filme vieram por causa do Sandro. E é engraçado como eles ficam, né? Ah, mas o Sandro, ele é só um adolescente ali que acreditava no tio. E eu acho que é uma visão um pouco simplista, né, gente? Jovem faz besteira, mas não destrói um país inteiro, vamos combinar, né? Mas tudo bem, a gente entende aí, é ficção. E no mais, a gente acaba tendo um excelente filme de ação. Não tivemos cenas pós-créditos, mas uma promessa de mais uma história que, honestamente, irei assistir. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse segundo filme do Resgate? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!